Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Café com Consciência. E mais uma vez, eu, Luísa Freitas, estou aqui com o doutor Fernando Freitas para a gente falar de um tema muito importante. E claro, né, doutor Fernando Freitas, como médico, um grande especialista, porque a gente vai falar sobre as mensagens ocultas das doenças. Afinal, o que as doenças querem nos mostrar? O que tem por trás delas? E será que as doenças são as nossas amigas ou as nossas inimigas? Vamos falar sobre isso, Fernando? Bem-vindo! Vamos, vamos, Luísa. Você sabe que esse é um tema que eu sou apaixonado por ele, né? Não é à toa, né? Já comecei desde a época da medicina, né? Doença, para mim, eu não vou dizer que foi, mas sempre é um enigma, é algo que eu aprendo cada vez mais. Me formei em 80 e é impressionante, parece que eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre doenças. A visão Sim. mudou muito, mas primeiro, deixa eu dar um bem-vindo para você, consciente, que está aqui querendo ampliar a sua consciência, né? Tomar um café com consciência para nós e deixar essa dinâmica de ampliação de consciência cada vez maior sobre o universo das doenças. Como eu falei, a doença parece que é um enigma constante, né? Então, desde a Sim. época da faculdade de medicina, eu via a doença de uma forma, tentava, viu, como uma grande inimiga, né? Então, assim, é inimigo ou é amiga? A Bom, grande eu maioria aprendi. das pessoas encaram como uma inimiga, né? É, uma inimiga, eu também, né? Eu sempre É. encarei. Eu, como ser humano, né? Doente, então eu fui uma criança cheia de doenças também, um monte de coisas, família cheia de doentes. E aí eu Sim. vi a doença como uma grande inimiga. E aí na faculdade comecei a me equipar para combater essas doenças todas. Eu lá, no fim, hoje em dia parece que eu estava lá com o cavaleiro da triste figura, né? Só faltava o Sancho Panza, né? O Dom Quixote brigando com o moinho de vento. A Eu não sei sensação nem que o eu que que tenho é às vezes isso. é da obra de Cervantes, né? Dom Quixote, que era O um Dom Quixote, cavaleiro, ok, mas a imagem do que você falou? Dom Quixote de La Mancha. É o Não, mas nome, e né? antes? Você falou a imagem. Imagem? Não Como? lembro. Eu estou falando, a imagem que eu tenho de mim mesmo como Aham. médico na época, hoje, olhando para aquilo, a sensação que dava é que eu estava como o Dom Quixote de La Mancha, que é um velhinho que põe na cabeça que era um Sim. cavaleiro e saía Aham. lá batalhando e brigando com os moinhos de vento, achando que eram, sei lá, figuras malignas. Então era algo. Hoje eu olho e falo, gente, eu acho que eu devia ser igual Dom Quixote. Se eu me visse, né, eu me ver lá no início, Sim. ali com a minha lança, com a minha espada, caçando as doenças, que eu vou dar um jeito de arrebentar com tudo isso. Meu Deus do céu, o mundo muda, né? Ainda bem, né? A gente É. fica meio, parece que é meio idiota, vai ficando um pouco mais inteligente. Espero eu, né? Sim. Então, quando eu olho para o passado, né, as minhas batalhas e conflitos em relação à doença, gente do céu, eu acho que a doença olhava para mim e devia dar risada, né? Falou, mas esse é o mais É um. verdade, é. Não Eu também é? me sentia assim também na questão Não é? da quando eu era educadora Aí física, eu eu, sentia a mesma coisa. é, Aí depois de tanto apanhar das doenças, que eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí inventava um monte de desculpa quando eu não conseguia, né? Porque o Uhum. doente fez tudo errado, porque, sei lá, o remédio não funciona direito, porque ele não tomou o remédio, porque parece que era assim, vai fazer e vai resolver, pronto. Era uma coisa mágica, né? Só que não tinha nada dessa mágica, os doentes ficavam cada vez mais doentes, eles não melhoravam. Alguns melhoravam, eu não sabia o porquê que melhorava, porque do meu jeito que uns melhoravam, outros não melhoravam, eu também não sabia por que não melhorava. Eu falei, mas não é Aham. possível, vá. A única coisa, a única certeza que eu tinha é que eu não tinha certeza, porque vem um cliente, eu atendo, faço o diagnóstico, dou o mesmo medicamento,
Uns funcionam, outros não Outros funcionam, não. e outros ficam a É, mesma coisa, sei lá, uns pioram até. Eu falei: "Gente, mas como é que pode?" Eu falei: "Gente, mas tá tudo errado, porque eu não aprendi isso, eu aprendi outra coisa". Aí, depois de tanta apanhar da doença, eu resolvi prestar mais atenção nela. Não é que aí eu comecei a descobrir coisas impressionantes. A partir do momento que eu vi a doença com um outro paradigma, né, uma outra forma de olhar, aí eu vi que a doença aham, nunca foi a nossa inimiga, nunca é a grande inimiga. A doença nos mostra o que carregamos e precisamos mudar. A doença nos mostra que temos uma vida doentia. Então, a questão não é a doença, a questão é a vida doentia que nós temos. E aí se torna um terreno fértil para as doenças aparecerem. Mas a doença, quando aparece, ela não é o inimigo, por incrível que pareça. uhum. Ela está lá para nos passar uma série de mensagens, mas a sensação que ela fala, fala, e nós todos somos um bando de ou surdos, ou não entendemos essa linguagem, Uhum. porque ela insiste em falar. Depois que você conhece a linguagem das doenças, gente, ela está falando com você o tempo todo e você não ouve, você não prestou atenção, você ainda não percebeu o que está acontecendo com você. Ah, Existe uma resistência muito grande ainda. E esse nível de consciência que você trouxe, ele é muito importante para você resolver a situação da doença, porque a doença é como se fosse a gota que transborda o copo, né? Tipo, o é. copo já está cheio, vem a doença de uma maneira que você entende que você está doente, mas você já estava doente, sua maneira de vida já estava doentia, né? É. A doença só veio como um alerta para te mostrar tudo isso. Então, você aceitar que a doença é a sua amiga, até atendendo os clientes num primeiro momento, assim, no Ai, começo da nossa. sessão, né, é uma resistência grande, mas Nossa. depois dá um novo Mas significado, faz sentido, né. mas é interessante você falar isso, porque eu também passei por isso, né. Então, imagina eu, doente e médico, e chegar para mim e falar: "Não, a doença não é nada do que você imagina". Como não? Eu estudei medicina, está tudo cientificamente Uhum. comprovado, aquelas nossa, cada É, bobagem, meu Deus do céu. E aquilo não resolvia. Era uma coisa louca, era um festival de arrumar desculpas para o não funcionamento. Era impressionante, né? Aí depois, então eu entendo até quando as pessoas falam, não, não acredito, eu não vejo assim, isso não pode. Porque eu também passei por essa fase, né? Eu sim. passei por isso, falando, não, não, ei, todos esses meus anos que eu estudei medicina, aqui tem a fisiologia, a fisiopatologia, anatomia patológica, o efeito disso, o efeito daquilo, isso assim, o vírus entra, faz isso, e aí tem o sistema imunológico, e aí é o que acontece, aí vai seguindo o algoritmo que vai. Aham, aham. Aham. Gente, é impressionante. E hoje, a minha visão, eu olhando assim, às vezes eu me sinto meio sozinho no alto da montanha, com poucas pessoas do lado, porque quando você tenta É verdade. conversar com a maioria das pessoas, a sensação é que eles não entendem nada, nada do que você está falando. Eu falo, meu É. Deus do céu. Ai, como é difícil lidar com as pessoas que não enxergam que tá, sei lá, nem um Uhum. palmo, tá na ponta do nariz, sei lá, não enxerga, mano. Não Não enxerga. enxerga Não enxerga mesmo. Esse é nada. um é uma dinâmica complicada mesmo, porque as pessoas ficam num lugar de onipotência, querendo ser maiores que a vida e que a morte, né. Quantas vezes eu atendo os clientes, assim, tipo: "Não, foi culpa minha que a minha mãe morreu, que meu pai morreu, É, eu deveria ter feito isso", assim, mas você é maior que a morte? Foi Da onde que você tirou que você comanda a vida e a morte dos outros, né? E não olha no sentido de que linguagem que a doença está querendo passar, que mensagem que ela está querendo passar, que a dinâmica está doentia, né? E cada um fica se responsabilizando um pela vida do outro, não percebe isso, dinâmicas de dependência e codependência, e não olha
o que tem por trás de tudo isso. Só que quando você começa a olhar o que tem por trás, aí sim você começa o seu caminho de cura, não é? Ah, com certeza. Não, e por incrível que pareça, tudo isso que você falou tem essa dinâmica da onipotência e também tem a Da outra impotência. polaridade, que, aliás, né, a medicina, as doenças, o tempo todo nós falamos de polaridade, o tempo todo é polaridade. Tem a polaridade da onipotência, então tudo é Uhum, culpa minha, eu devia ter feito aquilo e não fiz, porque aquele dia eu não falei, se eu falasse, se eu é. fizesse, e se eu não sei o quê, tipo assim, é como você Isso até para falou, os profissionais, né, porque eu me via muito nisso sim, também é, como educadora física, eu também, nossa, me punia muito quando vinha o aluno, tinha resultado, depois perdia tudo, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, onde eu errei, onde foi que eu onde eu errei, errei, exatamente, onde a culpa foi é que eu errei. minha. Aham. E aí também o profissional é outra maluquice, né? Porque o profissional também fica nessa onipotência, né? É, Então, exato. eu errei. Então, é algo assim, eu é que vou tirar o cliente do problema É, dele. Eu vou fazer a exato. lição de casa dele, né? Engraçado, né? Ele precisa fazer algumas coisas por ele, não, mas traz aqui, vem para cá que eu resolvo. Eu vou fazer a lição de casa para você. Você vai tirar Exatamente. 10. Olha, faça tudo o que eu estou falando para você que vai funcionar. Oh, meu Deus do céu! Eu acreditei tanto nisso, Ah, sinceramente. eu também. Eu queria ser Deus. Eu acho que dentro de mim tinha uma impotência, e aí, de Aham. repente, eu falei, nossa, achei uma onipotência. Agora eu, como médico, eu vou resolver tudo, que antes eu não resolvia nada, agora eu resolvo tudo. É, é bem Caramba, assim. é a mesma coisa, onipotência e impotência dá na mesma, porque não funciona. Exatamente. Não funciona. Dá Não sentimento funciona. de culpa, né? Ah, não consegui, não resolvi. Mas, gente, é uma coisa assim, trabalhar na potência, que é o saudável, é algo Uhum. que a maioria das pessoas não tem a mínima noção. Do mesmo jeito, o doente, né? Como nós falamos lá no outro episódio também, o doente vem assim: se eu não melhorar, a culpa não é minha, a culpa é do médico, né? A culpa é do Uhum. profissional da saúde, a culpa é do educador físico, do que não soube dar Sim. os exercícios direito, a culpa é do médico que não fez um diagnóstico adequado, ou o remédio que ele deu não funciona. Então é engraçado que também é uma onipotência, né? Eu estou num lugar É, assim, ó, então eu passo a culpa para todo mundo, né? Porque eu, é claro que estou sempre certo, eu sou uma vítima. Gente, é engraçado, né? Eu sou uma vítima, então eu estou sempre certo, porque a vítima também, por incrível que pareça, está sempre certo, a culpa é sempre do outro. exatamente. Então, É. esse universo das doenças é algo impressionante. E você que É só nos ouve, aproveitando, antes de você é, continuar, esse episódio que ele está falando já está aqui no YouTube, é só você ir lá assistir. A gente está falando sobre os benefícios ocultos da doença, cultos das né? doenças, é. Então vale a pena Então, assistir para você ver vale a quais são os pena ganhos secundários que tem a doença e nessa o que que história. e os problemas que podem causar. E aí, dentro dessa situação de onipotência, impotência, que tanto o profissional como o cliente ficam navegando nessas duas polaridades, mas o tal do caminho do meio da potência, qual é a potência do profissional, associada com a potência do cliente, porque nenhum profissional sozinho consegue resolver nenhum problema de cliente. Uhum. E o cliente também, por incrível que pareça, também não consegue resolver sozinho, se achar que ele é o responsável por tudo. É um mundo meio louco esse. Depois É, de tanto apanhar, né, a gente começa a enxergar coisas que. Como é que eu enxergava isso antes, né? Eu fico olhando assim, como é que eu acreditava nessas bobagens antes? Mas essa dinâmica das duas polarizações, e aí, quando a gente fala de doença, no fundo a gente fala de polarização, ou é uhum. excesso, ou é falta, ou é hiper, ou é hipo, tudo é doença, né? Então, Sim. essas dinâmicas, quando vê assim, qual é a grande função da doença na vida das pessoas, de todos os seres humanos? E aí, quando eu comecei a estudar com profundidade as doenças, a partir dos doentes, vendo os resultados, Uhum. vendo a influência do estado emocional, era impressionante ver. O cliente chegava,
com uma dinâmica emocional muito ruim, sem energia de vida, sem nada, só de olhar para ele e falar isso aqui vai complicar, não vai funcionar. Sim. Qualquer coisa que eu fizer com esse cliente, ele nem acredita que aquilo vai funcionar, ou então ele carrega tanta culpa que fala assim, chega, não aguento mais, eu não posso, eu não mereço viver, né? Ou então Aham. chega, estou cansado, não aguento mais carregar tanto problema na vida dos outros, que às vezes cansou de carregar problema dos outros, né? Ah, eu não consigo. Então, a cabeça vai criando uns pensamentos estranhos, umas crenças estranhas, e aí a pessoa não quer viver, porque se viver é carregar tanto peso, tanto sofrimento que eu não aguento mais, chega. Ou então viver é culpa o tempo todo, porque o outro sofreu, a culpa é minha, a minha mãe sofreu, a culpa é minha, o meu pai sofreu, a culpa é minha, meus pais separaram, a culpa é minha, sabe? Minha família não deu certo, a culpa é minha. E aí começa é tanta maluquice que quando a gente conversa com um indivíduo doente, o mais Aham. importante, sinceramente, não é ver a doença em si, é ver como é que ele lida com essa doença. Sim. Qual o E muitas vezes o significado? indivíduo está nessa situação, não, ainda não, porque é ainda, que com certeza vai aparecer, ainda não desenvolveu uma doença, no nível orgânico, que ele ainda não Uhum. tomou consciência, só que ele já está doente. Ele está Já. caminhando para algo mais grave, mas ele já está doente. Então, é é importante ampliar o olhar nesse sentido também, que a doença, como eu já disse anteriormente, é só a parte consciente é só a gota que está transbordando o copo. Você já está doente faz muito tempo. Não, você falou algo fundamental, Luísa, porque assim, nesse universo das doenças, é interessante porque para nós, quando eu digo nós, eu estou dizendo a civilização ocidental, né? É assim, doença é quando você já tem alguma lesão, você vai lá, faz um exame, está alterado, então exame de sangue, Aham. exame de urina, exame de imagem, ali tem a doença, né? E aí você tocou num ponto fundamental que assim, o indivíduo está doente bem antes da doença aparecer. É isso, Bem exatamente. antes da doença se manifestar, ele já está doente. Tanto é que a gente fala, né? A doença tem 3 fases: a fase Isso. energética, funcional e orgânica. E nós estamos habituados a ver a doença só na fase orgânica. A fase orgânica é quando já tem lesão de órgão. Já É, tem. já Você tem vai o fazer o exame, diagnóstico. Isso. você faz o exame, deu algo errado. É como o pessoal que vai no médico, o médico examina e fala: você não tem nada, deve ser coisa da sua cabeça. Olha, os exames estão todos normais. Aí o indivíduo está se queixando, mas os exames estão normais. E é engraçado, isso é outra maluquice também, porque na minha faculdade, pelo menos, hoje em dia não virou do avesso a medicina. Na minha faculdade falava assim, ó, a clínica é soberana, exame é secundário. Então você confiava mais na clínica, no exame do cliente, você examinar o cliente, você perceber a Aham. dinâmica do cliente, o resultado do exame é secundário. Hoje em dia, virou tudo de ponta É cabeça. verdade, virou mesmo. Agora, é o exame, você vai, você só fala, vem uma lista de exames para você fazer, vamos ver se deu certo, deu errado, onde está algum problema, toma um remédio para isso, depois vai embora, toma, depois volta, vem aqui. Quer dizer, ninguém mais examina, ninguém tira história, ninguém olha mais para o ser humano que está lá. Então, é assim, nós trabalhamos, a medicina nossa, que nós estamos habituados, ela só considera o doente, basicamente, quando tem uma lesão orgânica. Então, Aham. assim, na hora que você faz o exame e deu algum problema, agora sim você tem algum problema. Tanto é que tem doentes que ficam ali. Eu tenho. A hora que viu como eu tinha, o médico não viu. Mas vamos falando, tem 3 fases a doença: energética, funcional e orgânica. E quando a gente fala energética, muita gente já fica, "Ih, lá vem o esoterismo, não tem nada nem a favor nem contra, não é nada disso, mas assim, energético é onde a energia de vida chega. A energia de vida chega através do sangue, que é alimento Aham. e oxigênio, nutrição. Então chegam as necessidades básicas para aquela célula, para aquele órgão, para aquele sistema. Então,
Onde a energia chega, está bem nutrido, está bem oxigenado, a função está ok. Mas pode ser que vá em excesso e pode ser que vá em falta. Então, se ficar em excesso ou falta, a coisa começa a complicar. É a mesma coisa. Se eu me alimento e me alimento bem, comi, matei a fome e tá ok. Agora, se eu comer, sei lá, 3 feijoadas, mais 5 pizzas, mais não sei o quê, eu vou passar mal, porque é tanta Aham. comida que o excesso me faz mal. E se eu não comer, eu comer pouquinha coisa, eu vou ficar sempre com fome. Então, quer dizer, eu não estou no meio termo, que é o normo, né? Ou é hiper ou é hipo. Então, onde tem excesso e onde tem falta, vira um campo fértil para desenvolver doenças. E começa com a Uhum. energia, então vê se o fluxo de energia no corpo está indo de uma forma adequada. Se não Sim. for, já começa a doença aí. O que vai acontecer? Onde tiver mais ou menos energia, vai alterar a função dessa estrutura, da célula, do órgão, do sistema. Aquilo daqui a pouco a função não vai estar boa. Então, aí tem uma alteração funcional, mas ainda não tem uma alteração orgânica, mas já está trabalhando num nível de mau funcionamento. É onde a maioria das pessoas se queixam e faz exame e não acha nada. Isso. Mas Já ela tem já uma está dor de programando. cabeça, uma dor nas É, costas, uma dor mais crônica. Aham. começa, aí vai procurar e não acha praticamente nada. Não tem, não tem, é coisa da sua cabeça. Não, o indivíduo está doente. Mas a questão é que a medicina não considera como doença. É engraçado, né? Porque o exame, até como. O exame é secundário. Hoje em dia, o exame é fundamental. Se o exame deu certo, gente, exame tem falso positivo, falso negativo, e Aham. muito. Mas Mas, como a medicina hoje em dia está muito poderosa e cientificamente comprovada, está complicado, porque perderam o ser humano no meio do caminho. É, E eles aqui estão nós focando na trabalhamos, doença, não no doente, né? o foco ficou nas lesões e não no indivíduo. Perderam o ser humano de vista. É Aliás, o verdade. próprio profissional já deixou de ser humano também, né? Porque ele virou uma máquina, né? Uma É, máquina de pedir exames e receitar remédio, pedir exames e receitar remédio e inventar desculpas, né? Porque funciona, porque não funciona, porque esqueceram. Então, o ser humano desapareceu. Aliás, isso é uma outra doença também, né? Isso é uma outra sim, doença terrível, então, porque estamos a acabar de destruir o ser humano. E aí queremos montar uma medicina, que seja uma psicologia, seja o que for, jogando o ser humano na lata do lixo e ficar só vendo um comportamento, vendo um pensamento, vendo lesão orgânica, vendo isso. Ninguém está vendo o ser humano. Então, hoje em dia, depois de toda essa jornada toda, algo que me surpreende demais, negativamente, é ver o quanto o ser humano desapareceu. Desapareceu, virou um objeto que você põe numa forminha, faz uma lavagem cerebral e sai por aí. Eu sou normal, eu faço isso, eu penso assim, eu faço assim, eu tomo remédio assim, eu faço assim, desse uhum, jeito. E aí, se fizer tudo isso, vai ficar saudável. Meu Deus, é uma loucura. Eu falei, gente, nós estamos é, tudo louco. Aliás, a humanidade está louca, né? Aliás, a humanidade está doente demais. tá. Impressionante, é só ligar a televisão, olhar a notícia, fala, meu Deus, é um festival de problemas que eu não sei qual é o futuro da humanidade a continuar desse jeito, porque a doença vai chegando, não é só no indivíduo, a doença é num Sim, do sistema sistema inteiro. todo, né? Nossa Senhora, o que vai acontecer? Mas só que nós estamos falando aqui, não falando, fugimos do tema, né, Luiz? Para variar, a gente coloca um tema, a sensação, e depois vai navegando, navegando, o barco vai andando por uns caminhos interessantes. Ah, mas é assim mesmo, gente. É, Podcast é isso. A coisa vai andando e a gente vai vai andando, então, destrinchando assim, onde as tá por mensagens aí. ocultas. As mensagens ocultas. Aí, dentro desse universo da medicina, é muito interessante que de repente eu comecei a ouvir a doença, de repente eu comecei a prestar atenção no doente. É, E o doente ele fala através do verbal, ele fala através do não verbal. A comunicação dele é verbal e não verbal. A linguagem da doença é não verbal, por incrível que pareça, né? Porque até o não, corpo está falando, o corpo fala. No fundo é uma o leitura tempo corporal. todo. É. É. E Mente, aí, mente. Corpo nunca exato. mente.
E aí, de repente, a doença começou a ganhar. A hora que eu parei de olhá-la como inimiga e comecei a olhar para ela, o que Aham. é a doença em si, né? E aí a doença começou a ganhar contornos diferentes. E a questão é, não fui eu que inventei isso. Até o próprio Hipócrates, que é o pai da medicina lá de 300 a.C., na Grécia, já Sim. falava as coisas que nós falamos hoje. É impressionante. Aquilo que nós estamos aqui martelando hoje, ele lá atrás já falava isso. Já falava e ninguém escutava. E ele é o pai da medicina. Eu não sei como Pois é que é. essa. Até sei, né? Estou estudando como é que a medicina se desvirtuou e foi parar em locais assim que não faz mais sentido nenhum. Acho que se Hipócrates estivesse vivo, eu falei, meu Deus do céu, não me diga que eu sou pai desse monstro, não. Isso aqui não foi eu que criei. Isso aqui não é filho meu, Imagina, não. coitado. O que é isso? Não tem nada a ver. Tanto é que tem um juramento de Hipócrates, né? Porque o pessoal, quando se forma na medicina, vai jurar. Aquele juramento não tem nada a ver com a medicina de hoje. É um juramento hipócrita, porque o que se fala lá é para a Aham. medicina hipocrática, que é uma visão extremamente diferente do que nós Do fazemos que hoje. aplicava. É. Hipócrates o tempo todo olhava para o ser humano, tanto é que ele falava: não devemos olhar para a doença, e sim para o doente. Hipócrates falava: a doença vem nos trazer mensagens, você precisa Sim. ouvir a doença. Veja, Hipócrates. E aí, de E tem repente, outra coisa que ele falava que eu gosto muito, até falo isso para os clientes, que antes de ajudar a curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a abrir mão do que adoeceu, né? Você é, está disposto a abrir mão de comportamentos, de hábitos, que tudo isso exato. também E o que é desenvolve isso? essas doenças. É o ser humano. Fala, gente, você está agarrado em dinâmicas doentias, e se você não Uhum. abrir mão disso aqui, não tem como a doença ir embora, cara. A doença está dizendo, você tem uma vida doentia. Você tem que abrir Exato. mão de coisas. Ah, mas é o que eu quero, é o que eu acredito. Não, é um festival de não concordo, não é isso que eu quero, não é. Eu falo, gente, eu falo assim, a vida não dá a mínima bola para o que você quer, para o Uhum. que você acredita, sabe? Assim, parece que o pessoal assim, é um tal do eu, né? Que é outra doença, né? O eu. Nossa, o tempo É um inteiro. egocentrismo, né? Eu acho Eu isso, não eu quero concordo porque assim. comigo aconteceu assim, 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 porque É. comigo. É um é um Sim. tal do eu, a doença do eu. Nossa senhora! E aí, quando você vai falar que o indivíduo, ele faz parte da natureza, não, ele é dono da natureza. A sensação Aham. que dá, Luiz, é assim, parece aqueles filhos que, sei lá, aí trocaram o nome. Antes era criança rebelde, agora é a síndrome do opositor, da criança opositora. É assim, Hã. fala tudo ao contrário, tem que ser do jeito que eu quero. Se a mãe Sim. falou que é para levantar, eu deito. Se ela falou que é para eu deitar, eu levanto, sabe? O mundo virou isso, e a tal da mãe, a mãe natureza, quando eu falo uma coisa, você Uhum. não, eu vou fazer do meu jeito, eu mando, então eu posso comer o que eu quiser na minha vida, eu bebo o que eu quiser, eu tenho a vida é de prazer, porque a vida é feita de prazer. Bom, então, aí as pessoas se arrebentam, se destroem e acham que tem uma vida saudável. Aí quando as doenças vêm, começa a bloquear tudo, que não deixa de ser mensagem, né? Fala, Uhum. para, impede que você continue com essa vida louca, que você vive uma vida louca e acha que aquilo é saudável. Então Sim. eu faço um monte de coisas autodestrutivas, depois reclamo quando o meu corpo começa a dar problema. Gente, você se intoxica, você se envenena, você se arrebenta, você se destrói e acha que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, e aí o corpo vai sorrir e dizer amém, vou te obedecer. Essa mente insana, essa mente louca. E aí o corpo chega e fala, não, 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 não vou fazer. Aí eles Ou ficam tudo seja bravo. ou seja, a doença, ela impede que você enlouqueça ou morra. Eu coloco É, assim, é como se fosse um rio, e um rio simulando a vida, cheio dos seus altos e baixos, tem hora que tem correnteza, tem hora que está mais calmo, mas você está no rio, você está no fluxo. Então, se você está no fluxo da vida, ok.
Agora você inventa, vou sair aqui pela margem direita, vai vir o quê? Vai vir uma doença, vai falar assim, para, não vem para cá, porque aqui é o caminho da loucura, volta para o rio. Aí você volta para o rio, vou sair pelo outro lado. Vai vir a doença de novo, eu vou falar, para, aqui é o caminho da morte, não vem, volta para o rio. E ela vai fazer de tudo para você voltar para o que é o saudável, né? Ela vai se esforçar muito. E quanto mais você resiste de voltar para o que é o saudável, mais ela aprofunda. Porque realmente a doença é aquela amiga verdadeira, aquela que vai Cadê? falar a verdade, queira ou não queira, na tua cara. Então, se você não escuta o que ela está querendo te dizer, ela está fazendo de tudo para você voltar ao que é o saudável, aí tem a última fase, né? Que é a morte. Aí não É a tem mais o que morte, não tem fazer. o que fazer. Acaba, né? Ou você se desconecta Exatamente. da realidade, que é loucura, ou você se desconecta realmente do mundo vivo, que é a morte. Mas, assim, Uhum. você saiu de fora da vida, cara. Você não está mais na vida. Mas Sim, as pessoas têm uma dificuldade absurda, absurda de olhar para tudo isso. Então, assim, eu me destruo, mas eu não aceito que eu me destrua. Eu falo, gente, como não? sim, Como não? Não, mas isso aqui não é nada. Quer dizer, tudo que você faz não é nada. E aí você reclama. É a mesma coisa. Eu vou pegar. Se pegasse um carro e batesse ele o tempo todo, forçasse a marcha, sei lá, apesar que hoje em dia a maioria é automática, mas assim, mas não interessa. Você começa a forçar o motor, você não dá manutenção, o carro uhum, arrebenta. Depois você reclama, gente, mas o carro está dando problema. Mas claro que o carro está dando problema, sério. Você está brincando, né? Você destrói o carro todo. É engraçado que no carro, às vezes, é mais fácil entender. Mas o corpo não. Parece que o corpo tem que ter uma é, capacidade de se regenerar e seguir o que eu quero, né? Então, é uma uhum, mente desconectada da realidade e o corpo tem que fazer tudo que essa mente louca quer. Então, o maior inimigo do doente é ele mesmo. é mesmo. É louco, né? Então, assim, eu lembro uma vez eu dei um curso que era algo assim, que até era o título de um livro, depois mudou, mas que era assim: a doença vem para te curar, ou a doença vem Aham, para te salvar de si mesmo. Era uma coisa assim: a doença vem para te curar, mas também tinha a doença vem para te salvar de você mesmo. Tipo assim, a sim, doença está fazendo você se salvar da loucura que você carrega. Quem é foi verdade. que entrou como motorista e está conduzindo a vida de um jeito completamente louco? Que é isso? Como é? Não tem nexo, sabe? Chega uma hora que é tão óbvio, mas as pessoas não enxergam o óbvio. Uhum, Ela enxerga o que ela quer enxergar. E aí, quando você começa lá, você como profissional, vai mostrar o óbvio para a pessoa, ele te destrói, ele te ataca, ele te ridiculariza, ele sim, começa a falar que não, eu não concordo com isso. Ué, então não concorde, ué. exato. Segue. Eu só A estou grande dizendo. maioria não quer se responsabilizar pela doença que carrega e quer despejar isso no É, profissional, na família. E aí também entra os benefícios que a gente fez no outro episódio, sim, né? aí vem os benefícios ocultos, É, né? E aí, exatamente. Então fica difícil como abrir mão dessa postura, já que tem ganhos, né? tem muitos ganhos, por incrível que pareça. É, E algo que eu falo muito também, é algo assim, a medicina, no fundo, é um grande jogo de poder. É um jogo de poder. Tem o poder do cliente, do doente, e tem o sim, poder do médico. E os dois ali naquele joguinho. O doente, ele filho de uma criança e empurra a responsabilidade para mamãe e papai resolver meu problema. Mamãe e papai é o aham, profissional é, que assume é, esse papel. Eu vou cuidar de você, filhinho. Eu sei o que é melhor para você, filhinho. uhum. Gente, é um festival de dinâmica de cliente virar bebezinho, bebezinho, criancinha. Tanto é É que os mesmo. profissionais ficam, inha, põe a perninha para cá, põe a mãozinha para cá, me dá sua mãozinha. Gente, Ai, dá até desespero. não, não dá. Quando eu vou para o hospital, hoje em dia, Gente do felizmente, céu. eu não trabalho mais em hospital. Eu trabalhei décadas em hospital. Mas, gente, eu via cada coisa. Eu falava, não, meu Deus, o que é isso? É um festival de infantilização.
O muito. doente é um objeto, ora o doente é uma criancinha perdida que papai e mamãe estão aqui para resolver tudo para você, sabe? E aí Uhum. os profissionais da saúde viram as mãezinhas de plantão que vão cuidar, vão fazer tudo isso. Quer dizer, responsabilidade adulta não tem nem de um lado nem do outro, né? Então, Sim. assim, eu estou aqui, eu vou cuidar do Salvador. É o Salvador e a vítima, né? O Fica tempo ali. Daqui a inteiro. pouco aparece alguém para dizer, está tudo errado, a culpa é sua. Mas é um festival de mãezinha e filhinho, Nossa, é o uma tempo coisa todo. louca, É mesmo. O não é? tempo todo é assim, com certeza. Dinâmica de dependência e codependência. Isso é direto. Tanto é que, quando se pesquisa um indivíduo com uma dinâmica de doença, principalmente doenças crônicas, doenças mais Uhum. graves, se começar a pesquisar, vai ver todas essas dinâmicas que nós estamos falando aqui, está tudo presente, que já é uma dinâmica doentia. Então, isso também é doentio. Quer dizer, você sai de uma dinâmica doentia, ao invés de buscar uma dinâmica saudável, você entra em outra dinâmica doentia. E aí Uhum. começa. E aí fica assim, afinal, de quem é a responsabilidade da doença? Luísa, quando você fica doente, de quem é a responsabilidade de manter a doença ou se tratar e curar? É minha, 100% Exato. minha. 100% Exatamente. minha. Eu vou fazer. Não, 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 eu sou inocente. Não É adianta alguém. esperar do outro. Gente, é uma Para loucura. É uma se curar, não loucura. adianta esperar do outro. É uma Então, ilusão. é. E aí, voltando, ou tentando voltar, vamos tentar voltar para o tema, né? Que as doenças em si, elas têm uma mensagem. A questão é que está cheio de gente que usa a doença para manipular os outros, né? Ah, eu É, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo, ah, agora não consigo, não posso ir para a não escola, não posso posso ir fazer isso por trabalhar, causa você disso. entendeu? Nossa, eu não vou nem lavar a louça. Ah, não, eu não posso fazer nada disso porque eu estou doente. Então, isso é outra maluquice, né? A gente tem que tomar cuidado. Isso também é uma E doença. também é uma doença, são doenças de relacionamentos, né? Também. Exatamente. Mas a doença mesmo, né? Vamos colocar assim, a doença mesmo, não que isso Uhum. é doença, mas eu falo, as doenças físicas, tal, elas têm mensagens. Então, você já falou algo importante que assim, o quanto a doença vem para te bloquear nesse caminho doentio que você tem. Se É. você seguir demais para um lado, você vai encontrar a morte, do outro lado você encontra a loucura, mas nenhuma das duas é saudável. A doença é algo para te barrar. A doença faz você entrar em contato com a dor que você não quer ver, que você não quer sentir. A É. doença faz você entrar em contato com dinâmicas que você não queria ver de jeito nenhum. Então, tudo aquilo que você não quer ver, não quer sentir, mas existe, a doença vai mostrar para você. Uhum. E a mensagem dela é interessante, né? Vamos falar assim, a doença vai, ela te paralisa. Ela já está dando uma mensagem. Pare de seguir por aqui. Você vai ter que mudar a sua vida. E uma coisa que a Exatamente. maioria, eu vou dizer, a maioria, a grande maioria, fica assim: a hora que eu voltar a ser o que eu era, Vixe, aí Maria. eu voltar a ser o que é. Se você tem uma doença, você não deve nunca mais voltar a ser o que você era. Exatamente. A As doença pessoas estava querem lá para fazer voltar. você parar de ser quem você É, uma das grandes mensagens das doenças. Para de ser quem você era, porque é. aquilo não Exato. presta, Aqui não cara. vai dar. Não, mas eu não vejo assim. Você não, mas o seu corpo sim, A sabe assim? natureza é assim. A mente louca não enxerga, a mente desconectada não enxerga. Por Uhum. isso, o maior inimigo é a cabeça dos doentes, que não enxergam nada. Impressionante, são cegos, são desconectados. Então, aquilo, tá lá. Eu elaborei um jeito de viver. Meu jeito de viver, que eu Sim. acredito, é assim que funciona, não presta. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, começa a dar problema, aquilo não vai funcionar, Sim. vai dar problema. É um campo fértil para desenvolver um monte de doenças. As doenças, quando aparecem, elas vão criar uma série de limitações. E essas limitações são fundamentais para você não se perder cada Uhum. vez mais. Para, não vai por aí, o caminho está errado.
A questão que, para a mente, fala, não, o caminho certo é lá. Não é. Não é. A natureza está ensinando você, ó, para com isso. E aí você tem que começar a enxergar que o problema não está bem diferente do que você imagina, é para cá. Uhum. Então, limitação. E é interessante, sabe o que me vem agora falando disso? Ele fala assim, educar é colocar limites. É É. interessante, né? Porque os pais também com os Aí filhos são não. as margens do rio, né, que vai Exato. direcionando Com esse filho. margem para fazer seguir, né? Então, segue o caminho natural da vida. Então, falar do rio é uma Exatamente. analogia interessante, que ele desce da montanha para chegar no oceano. Agora, se ele se perder no Uhum. meio do caminho, não chega no oceano. Não chega na Exatamente. vida plena. Ele vai se enroscar e ficar pelo caminho. Ah, mas você não entendeu, é porque eu achei. Olha, você achou que era por aí, né? Só que não Uhum. era. Ah, mas meu pai e minha mãe sempre falaram que era para. Seu pai e sua mãe sempre falaram, seus avós falaram, mas não é à toa que toda essa família se enroscou e se Desviou arrebentou. do caminho, que está voltando, o rio está em refluxo. É, não, é cada maluquice, mano. Não tem É. nexo. Sério, não tem nexo. Para você que está aqui a nos ouvir, para nós, quando a gente começa a ganhar consciência, mano, Uhum. a gente não acredita nem nas bobagens que a gente mesmo inventa, né? Ah, não, é assim, ah, vai, eu sei que isso aqui não é nada disso, vai, pode parar aqui. Não é nada disso. A gente vai, vou mentir para mim A mesmo, né? gente mesmo fica se manipulando o tempo inteiro, É, assim, não, não é isso, será? Você já ah, sabe que é, mas não, não. até um problema, fala assim, puxa, mas nem para mim eu consigo mentir mais e me enganar. Fala, sério, sério, que você vai inventar essa palhaçada agora. Para mim, Exato. né? Você vai falar isso para mim agora. Não, sério. Eu vou, e você quer que eu acredite, né? Isso é um diálogo interno, né? Você quer que eu acredite É. nisso? Mas o meu lado doentio é louco para inventar Aham. historinha, explicação e justificativa, né? Quando Sim. começa Isso historinha, explicação e justificativa, pode ter certeza que é aham. porcaria. É E porcaria, não funciona. você falou dessa dinâmica de pai e mãe, e muito importante compreender que Grodeck dizia isso, né? A doença é um mal menor para não ver um mal maior. E o mal maior está justamente associado a traumas que a gente passou lá na infância. Então, a doença é um alerta que você precisa mexer nisso, porque você está desviando desse rio que a gente está colocando como uma analogia, né? Você está desviando, assim como a sua família, seu pai, sua mãe, e assim por diante, como você foi aprendendo que é a vida, você está desviando, e a doença está querendo alertar esse sistema a voltar para o caminho saudável. Só que você vai ter que abrir mão daquele padrão doentio que veio de tantas Nossa, gerações. Então e não é vai criar, fácil, vai, né? você vai se sentir excluído, você vai se sentir infiel às dinâmicas da sua família, de como que eles te ensinaram a viver a vida, vai dar um monte de culpa, vai aprofundar mais ainda a doença, mas de novo, ela está lá para alertar que você precisa mexer em algo mais profundo. Se você não mexer, a doença vai aprofundar cada vez mais. E aí tem uma diferença importante em tratamentos, né? O tempo todo a gente fala. Mas no fundo, tem dois tipos de tratamento. Tratamento sintomático e tratamento etiológico. Uhum. Sintomático é aliviar os sintomas que eu tenho nesse momento. Etiológico é mexer na causa. É mexer na causa. Sim. Eu coloco sempre assim que é a dinâmica do extintor de incêndio. No extintor de incêndio, se você tem sei lá, está começando a pegar fogo em algum lugar, você vai lá no extintor, o extintor diz o que tem que fazer. Está lá escrito assim: dirija o jato do extintor para a base do fogo, não para as Uhum. chamas. Então, assim, as chamas são sintomas. Você vê aquele monte de chamas, você fica jogando na chama, não vai apagar nada. Nada, você vai esvaziar aquele extintor e mais uns 300 extintores, o incêndio vai se alastrar, você tem que mexer aonde? Na base do fogo. Uhum. E a base do fogo é a grande questão. Então você tem que saber onde é a causa principal. E a Sim. maioria até dos profissionais trabalha onde? Nas chamas.
aquilo O que é tempo todo. visível, que chama atenção, aquilo que é terrível, mas ninguém Uhum. olhou lá a base. Então, se você pegar um extintor, pegar na base, der um jato, puf, apagou o fogo, apaga. Mas na Sim. chama não apaga nada, não apaga nada. E todas essas doenças, esses sintomas loucos, essas dores, esse sofrimento, essas coisas terríveis, no fundo, são chamas. Uhum. E as pessoas não acreditam, elas acham que aquilo é o problema. Então, assim, Fernando, mas você não entendeu, eu tenho um câncer. Olha, Fernando, você não entendeu, eu tenho um lúpus eritematoso sistêmico. Fernando, você entendeu, eu tenho uma esclerose múltipla. Fernando, você não entendeu. Eu tenho uma retocolite ulcerativa, sempre, e enche a boca, né? Sim, Sim, sim. isso aqui são chamas. Como chamas? Isso são as chamas. A causa está em outro lugar. E aí vem Exato. aquela frase que você acabou de falar do Grodeck, né? Que Uhum. as doenças, né, as somatizações, no fundo, é um mal menor para proteger do mal maior. O mal maior são os traumas emocionais não resolvidos. Uhum. Por incrível que pareça, como raiz ou como raízes de todas essas doenças, tem os traumas emocionais infantis, e hoje em dia a gente fala também que esses traumas infantis, no fundo, também vieram de emaranhamentos e traumas sistêmicos que vieram de outras gerações, que se repetem. E se você não identificar a raiz do problema, você vai ter um monte de chamas e age extintor. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia está cheio de gente com um monte de doença, tem remédio que não acaba mais, só que a quantidade de doenças não para de crescer. Aumenta a quantidade de doenças, aumentam as doenças crônicas, doenças que antes eram pouquinhas, hoje em dia virou, tá assim, de toneladas para tudo quanto é Tá lado. voltando um monte de doença que já nem existia mais. Não, até as que não existiam já estão voltando É, tudo. Então, então. assim, agora até o sarampo está voltando também, porque não É. toma mais vacina, então, porque vacina não presta. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com esse universo louco que nós temos? Então, assim, Uhum. nós estamos numa loucura completamente fora, desconectado da realidade. Vivemos no mundo da ilusão. E a doença, ela quebra as ilusões, por incrível que pareça. É outra mensagem, para arrebentar as ilusões. Eu sei o que é melhor para mim. Não, você não sabe. Que é isso? Eu tenho meu livre-arbítrio. Ué, tudo que você escolher, você vai pagar um preço. Sim. Você escolheu esse caminho? Você escolheu isso? Então, as consequências virão. Se forem positivas ou negativas, não interessa, mas que você vai pagar o preço por cada decisão que você tomar. Aham. Então, aí a questão é o que você vai fazer com tudo isso. Então, assim, doente todos nós somos, graças a Deus. Aí eu vou colocar até uma frase do Grodeck também, e falar assim: só os saudáveis adoecem. É. Por quê? Se você é saudável, você tem a capacidade de adoecer e a doença te avisa. E aí você pode fazer mudanças profundas. Se você não olha para a doença, ela não Uhum. existe, vai dar um problema seríssimo. Eu E quando você lembro, desenvolve essa relação com a doença, né, ela aí você realmente compreende essa dinâmica que a gente está colocando aqui, que ela é a sua amiga, a doença é como se fosse uma bússola. é, E quando você deixa de estar adulto, consciente, e está deixando a sua criança traumatizada comandar a sua vida, quando vem o sintoma, você já sente assim: opa, eu estou deixando a minha criança perdida em algum lugar com responsabilidades que ela não vai dar conta. O que está acontecendo? Onde que a minha criança está presa nesse trauma? E aí você acolhe novamente essa criança e a doença perde a função. Aí na vida você deixa a sua criança de novo comandar, vem a doença. Então, quando você tem essa dinâmica que vai vindo e voltando, você observa a doença como esse alerta. Nossa, obrigada por me avisar. Agora eu vou ver o que está acontecendo, aonde que minha criança travou aqui de novo. E aí a doença se afasta. Então, esse pulsar é importante, né? Você
ter essa relação saudável com a doença. É interessante que a gente trabalha muito, até em constelações, né? Quando tem a relação com a doença, né? Tem uma dinâmica lá que é agradecer a doença. E É, também pedir para você me avisa, caso eu isso. fale, comece a sair fora do rumo, volte e me avisa, porque ela tem É. uma função. A doença tem uma função, é o alerta. E o Então, importante é que esse alerta, ele vai ser a doença ela vai dar um passo e quanto mais consciente você tiver no momento presente de perceber que tá ali, tá acontecendo, ela não vai precisar aprofundar, virar uma doença grave para você tomar alguma atitude, né. Ela vai dar um passo, se você tiver alerta e consciente, você já vai perceber e vai fazer o que precisa ser feito. Agora, se você quiser de novo ficar na ilusão, não quero ver, aí de novo vai entrar naqueles níveis da doença até chegar no nível orgânico. Aí vai precisar fazer tratamentos, ficar dependente, ou seja, você volta a ser uma criança, né? volta, Na sempre alguém tem que busca cuidar de mim. de Se eu mamãe ficar e papai doente cuidar de demais, você. se eu ficar doente demais, eu não tenho responsabilidade. Aí voltamos aos benefícios, né, ocultos das doenças, né? Que é interessante, porque adoecer, nossa, adoecer é uma beleza, mano. Por incrível que Uhum. pareça, adoecer eu sou sempre inocente, que eu sou doente, eu sou uma vítima, né? Sim. Dependendo se eu estou doente, nem me prendem, porque eu sou doente, você entendeu? Aliás, eu não sou Uhum. culpado de nada, eu fiz isso em cima de uma doença que eu carrego, sabe? Então, é umas loucuras, né? Mas voltando, né, para nossas mensagens ocultas, né? Então, as mensagens ocultas das doenças são interessantes. Eu faço muito uma analogia da doença como o painel do carro. Então, a doença é como o painel, as doenças são como o painel do carro. Então, assim, você liga o carro, olha, você liga, acende luz em tudo quanto é lugar do painel, depois apaga. Aham. Essas luzes acendem para mostrar que estão todas funcionando. E apaga, porque a hora que você liga o carro, está tudo ok. Se tiver algum problema dentro do carro, alguma luz ali vai aparecer. E essa luz Sim. tem um desenhinho, tem um símbolo ali. O problema não é a luz que acendeu, o problema é o que está lá dentro do carro, que tá com... você precisa entender o que é. E a Aham. doença é basicamente isso, é uma mensagem simbólica. Acendeu uma luz, você identifica que dinâmica é essa para poder buscar a causa lá dentro, dentro do veículo. É. E aí você vai saber o que Essa você analogia precisa é mexer, maravilhosa. Uhum. não é? Então, essa. E aí tem gente que acha que eliminar a doença é como tirar a luzinha do painel. Se eu tirar a luzinha do painel, não acende Pronto. mais. E quando não acende, eu não tenho nada. Não, não tem nada que você não. Por isso que só os saudáveis adoecem, né? Porque É. o painel está tudo funcionando. Se tiver algum problema, vai aparecer ali no painel uma luz acendendo que você falou, que saco, o que, que é isso aqui? Tem algum problema. É melhor você ver o que é, porque isso aqui esse carro vai parar, vai inventar algum problema aqui. Então, a Sim. doença, no fundo, é a luz do painel. A causa da doença é o que está lá dentro do carro, em algum lugar que você precisa mexer. É o Uhum. trauma, a dinâmica que você não enxerga, mas está lá. Quando você recebe essa mensagem, a questão é: você consegue interpretar? Você consegue saber o que é? Se você Uhum. souber, você resolve. Se não souber, procura alguém que sabe. Por exemplo, vai um profissional da saúde que Exato. aconteceu isso. Se ele for um bom profissional, ele não vai mexer na luzinha do painel para falar: pronto, você não vê mais nada agora. Uhum. Não, vamos ver o que dinâmica que está acontecendo por trás. Aí você resolve lá, a luzinha apaga. A luz apaga porque você mexeu na raiz do problema. Não é porque você desconectou a luzinha do painel, cara. E é isso a doença. No fundo, a mensagem oculta. Elas mandam mensagem, mas o problema não é a doença em si, é o que está Aham. por trás dela. E o que Esse está é o por nó. trás dela são as dinâmicas traumáticas que a É. gente passou na infância, que vem lá do nosso sistema familiar. Então, é importante que, para sair dessa situação, se você quer olhar para as questões da sua doença e poder se curar de tudo isso, você precisa olhar
para a sua criança, você precisa olhar para a causa. E cada um tem uma dinâmica diferente, até porque eu estava lendo os comentários do outro podcast, É. dos benefícios ocultos, e teve um comentário. Falou dos problemas, mas qual é a solução? Como sair? Ah, Aí, sim, todo mundo. Não, é assim. Se o problema é A, você aperta a cor azul. Se o problema é tão fácil, né? pois A é, solução é assim, me dá a solução. exato. Só que a solução para cada um é diferente, É porque somos diferente. todos diferentes, temos traumas e dores diferentes a serem analisadas e mexidas, né? Então, precisa da atitude de você que quer olhar para as suas questões, você procurar um profissional, você mexer em dores mais profundas, ter essa coragem, né? Porque precisa de coragem mesmo. Precisa. Não E é muita. fácil, né? São, É. a doença é muito fácil. Agora, o que tem por trás, que é muito complicado mexer, é muito complicado porque a gente está no trauma ainda. De repente, fica muito mais complicado falar um não para o pai e para a mãe do É. que carregar a doença. Então, eu prefiro ficar doente do que falar um não para o meu pai e para minha mãe. Por E quê? aí Porque fica ainda é assim. uma Meu pai, criança que não pode falar isso para os sim, meu pais. pai e minha mãe já são doentes. Agora eu também fico doente porque eu também não posso falar não. Quer dizer, agora tem 3 doentes, né? Ah, mas se eu falar, eles vão Exatamente. ficar chateados. Então eu tenho que ficar junto com a doença deles. Ah, então quando vem essas perguntas, é muito interessante essas. Mas o que faz para resolver? Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. No fundo é óbvio, mas é É, você fazer aquilo que você não quer ver. Primeiro, ver o que você não quer ver. Mexer numa ferida que exatamente. você nem acredita que tem, mas tem. Você olhar para uma realidade que é extremamente dolorida. É o mal menor tá? É o mal menor para não ver o mal maior. Quando você olha para o mal maior, e aí de repente você tem que deixar de ser aquilo que você acha que é. Então a solução é tão simples, né? Fala assim, olha, faz o seguinte, você pega esse projeto de vida que você montou para você e joga na lata do lixo. Joga o personagem fora e volta a ser o ator. É. Mas eu nem sei quem é o ator. Eu sei, você está tão viciado no personagem, você Aham, já matou o ator lá atrás. Você exatamente. matou o ator. Quer dizer, as pessoas acham que a coisa é muito simples. Em essência, é. Mas não é tão simples. Imagina você Em mexer essência, numa ferida que você escondeu por décadas e não quer ver de jeito nenhum. Porque uhum, aquilo dói, incomoda. E a hora que eu olhar, e de repente eu olho, minha família não é tão bonitinha como eu imaginava, sabe? As coisas não são tão do jeito que. É, olhar para a realidade dói demais. Então, a resposta para todos esses que acham que é só fazer assim que resolve, né? É só fazer assim que resolve. Não, não resolve. Não funciona. Não é bem assim. e de novo, Precisa de a coragem. proposta, coragem, e Coragem. a proposta é justamente olhar para aquele doente, aquele ser que é único. Então não dá para falar, o que vai dar certo para um vai dar certo para o outro. Não, porque vocês Mas têm dinâmicas diferentes. essa é outra doença. Você falou, me veio, isso é outra doença. Nós tiramos o lado humano, né? Então nós somos umas maquininha que assim, aperta o botão aqui e regula a engrenagem ali e resolveu, sabe Uhum, assim? A sensação é uhum. que parece que nós somos todos maquininha, que é só fazer assim que resolve. Olha, a partir de agora você pensa em vaca branquinha mugindo e balançando o rabo, que tudo vai melhorar na sua vida. Então você pensa assim e você fala assim e se comporta desse jeito e tudo resolveu. Entendeu? E tudo resolveu. Não, Ai, eu o tô rindo pior é que é porque, isso que está acontecendo e as pessoas nossa, acreditam. Eu falo, não, nossa, sério? mas É assim, sério? É sério que você não muito, falou muito, isso? muito. E aí fica, não, porque olha, é assim. Então você pensa assim, você se comporta assim e tudo se resolve. Quer dizer, você sai de um projeto parental para virar um projeto de terapeuta, sei lá, de profissional. Ó, faz assim que resolve. E aí você fica, eu estou bem, saudável, eu estou sorrindo, veja como eu estou feliz.
coloque a resposta no meu questionário, que eu sou alguém que já melhorou com esse tratamento. E falou, olha, cientificamente comprovado, aquilo lá melhorou. Melhorou? Isso aí foi uma lavagem cerebral. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O mundo está louco, o mundo está louco, não é Tá. possível. É uma doença atrás da outra. Então, essa dinâmica, voltar a ser humano, você aprender a colocar limites, limite até Uhum. para você mesmo. Você não pode Exato. fazer tudo que dá vontade de fazer, porque isso é dinâmica infantil, você não pode fazer isso. Imagina um motorista estar na estrada, eu resolvi dirigir do jeito que eu quero. Ele vai ter acidente e morte para todo lado. Não, mas eu sou dono da minha vida. Cara, você faz parte de um mundo. Você não está sozinho no mundo. O mundo não vai se moldar para aquilo que você quer. Não, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo vai dar certo e eu vou ser sempre feliz. Meu Deus do céu! Onde está o mundo da responsabilidade? Que no fundo é um mundo adulto, né? Então, Exato. quando você não sabe se amar, se cuidar, Uhum. saber quando, como, até se deve fazer alguma coisa ou não, e a Sim. responsabilidade é sua. Não é porque aquilo me deixa feliz. Bom, se eu comer tudo que me deixa feliz, eu já estava É. morto. Eu só vou comer tudo que me deixa feliz. Aí fica assim, as crianças, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Começa, come o que gosta. Olha, Uhum. quem passava fome, come o que tem. E dá graças a Deus que tem o que comer. Hoje em dia, não, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro. Gosta só de porcaria. Mas comida saudável já não come, porque comer é o que gosta, comer é o que. Já tá ficando tão louco o mundo, mas tão É. louco. E a gente ensina isso para os filhos, sabe? Mas você gosta disso? Eu vou fazer do jeito que você gosta. Meu Deus do céu. E o mundo vai fazer tudo que aquela criança gosta. Ó, isso aqui, por exemplo, Uhum. já é uma dinâmica doentia. Isso É. vai gerar problemas no mundo lá fora. Então, essa criança vai aprender que o mundo lá fora está esperando que você escolha o que você quer para ele se moldar para você. Depois, quando vai para o mundo e não acontece isso, aí fica bravo. Não, o mundo está esquisito, esse mundo Aí não me vai vir a entende. doença para te alertar que você tá. Exato, aí lá vem as doenças. Gente, é uma dinâmica muito É interessante. assim, se você não acorda para a vida vai te acordar. Como? Através das doenças, É, tá? e você não vai Vai ser um gostar. presente que a vida vai te dar. Toma, acorda aqui que você tem coisa para mexer. Se não É, mexer, você mas só essa vai frase é colher o que você está interessante. plantando. Ou você acorda para a vida, ou a vida te acorda, né? Ou você Uhum. acorda para a realidade da vida, ou a doença te acorda para a realidade, ou a vida te acorda para a realidade através da doença. Não vai ser bom. Não espere que a vida não tem dó de ninguém. O pessoal fica assim, às vezes também assim, eu não posso falar isso para o meu cliente, ele não está preparado para ouvir isso. Ele não está. Quando ele ganhar um câncer, quando tiver um problema grave, pergunta se a doença chega, bate. Você está preparado para se tornar um doente grave ou não? Ainda não? Eu volto mais tarde. Ai, meu Deus do céu. Não, ele não está preparado. Então, olha, não sei. As doenças chegaram até mim, nenhuma doença me perguntou. Escuta, ô Fernando, você está preparado para desenvolver essa doença agora? Não, agora não, eu não estou preparado para isto. Eu não estou pronto para isso. É. Gente, achando que o mundo vai fazer do jeito que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Uhum. Gente, isso é dinâmica infantil. A solução, no fundo, é eu ser adulto e me tornar pai e mãe Uhum. saudáveis da minha criança. Pai e mãe saudável não faz tudo que a criança quer, não, viu? Põe limite, fala isso sim, isso não. Eu escuto o que Exato. a criança tem, eu escuto as dores, principalmente, e vou resolver, mas eu não sou escravo da criança, vou fazer tudo o que ela quer. E hoje em dia está um Uhum. mundo louco. A gente faz isso com os filhos, faz isso com as nossas crianças e não entende por que as coisas não dão certo. As coisas não funcionam. O mundo não é essa lindeza, maravilha, essa coisinha bonitinha que se desenha para as crianças ou os pais querem fazer isso para os filhos. Né? Não funciona. Mas Mas olha, agora, para você que gostou e você quer aprender muito mais,
Fernando, conta a grande novidade. Sim, a grande novidade é que hoje, no dia que nós estamos gravando, nesta semana, estamos gravando numa... Nossa, eu já não sei Segunda-feira. nem se é segunda ou terça, é segunda-feira hoje, né? Segunda. No sábado dessa semana, será lançado o livro, ou mais um livro meu, que nem está aqui para mostrar, porque ele está terminando de sair da impressão, está quentinho, está cheirando ainda tinta lá. Vai chegar um livro que chama As Mensagens Ocultas das Doenças. Então, preparem-se, esse livro será lançado tanto aqui no Brasil, como também no Brasil, tanto aqui em Portugal, ou como aí no Brasil, onde você está. Então, aqui é a editora Mahatma, aí no Brasil, a editora Ibrax. Então, esse livro, é engraçado que esse livro teve uma tradução para o português de Portugal, também precisa, você vê que precisa fazer algumas coisas. Então, esse livro está saindo agora. Ele ficou, nossa, foi tanta revisão para lá, revisão para cá, aquele tanta volta, mas agora ele vai sair. Então, as mensagens ocultas das doenças. Quer saber mais sobre isso? Então, nesse livro tem. Hoje não dá para mostrar, mas nos próximos podcasts, a hora que aparecer, esse sábado agora vai ser o lançamento lá em Lisboa, tá? E também vai sair aí no Brasil na mesma época. Então, foi interessante, saiu junto, né? Então, esse livro está chegando. Se você gosta desse tema, eu sugiro fortemente que você mergulhe. E eu vou te dizer, você vai encontrar um mundo à parte. É algo assim. Começa, como fala assim, esvazia a sua xícara, não é? Fica cheio de certezas e crenças. Esvazia a xícara e começa a olhar por outros pontos de vista e você vai entender o que é essa tal de doença. É isso aí. O que tem por trás de tudo isso? Como é que a doença aparece? Como ela se manifesta? Como ela se desenvolve? O que precisa para uma doença aparecer? O que precisa para uma doença ir embora? Porque se você souber cuidar de si mesmo, se amar e colocar ordem na sua vida, a doença não precisa vir. Mas se a sua vida está numa desordem, prepare-se, que a doença vai aparecer. É simples, não tem nenhuma mágica nisso. A sua vida está caótica, então é um terreno fértil para desenvolver doenças, seja ela qual tipo for. Não, mas você não entendeu. É doença no corpo. Sim, eu estou falando exatamente dessas também. Ah, mas não é só a mental? Não, a mental também. São as mesmas raízes, mas as manifestações são várias. Mas quando você começa a buscar a raiz, você vai ver. E a arte, porque não é assim, essa doença tem isso aqui, faz isso aqui, resolve. Não é bem assim. A doença dá uma dica de onde provavelmente o problema está. Agora, descobrir especificamente onde está, com aquela precisão, entender a dinâmica e saber de onde ela veio e como resolver aquele problema lá, que as pessoas não querem ver, porque cada vez que você vai mostrar, elas fogem, elas discordam, aí começa lá um monte, não não pode, não concordo com isso. É engraçado que quando você começa a ver o cliente fugir do problema, aí você descobre que é ali É mesmo, bem né? ali. Quando ele quer mostrar uma coisa o tempo todo, pode ter certeza que não é ali. Se fosse, ele já tinha resolvido. A questão é que o problema está onde ele não quer ver. E nós, na nossa arte, é mostrar aquilo que ele não quer ver. Né? Não é fácil isso. Não Sim. é fácil. Mas é o caminho que nós conseguimos realmente ajudar as pessoas. Eles olharem, terem coragem de ver os problemas que eles carregam e não conseguem. Está escondido lá, abaixo do nível de consciência. Por isso a gente fala assim, vamos ampliar a consciência? É começar a enxergar as coisas que eu não enxergava antes, mas que existem, estão dentro de mim o tempo todo, funcionam dentro de mim o tempo todo, mas não significa que eu não vejo, que não exista, né? Porque é um tal de... Não é assim que funciona. Não é. Precisa ter coragem, precisa se tornar adulto, precisa se amar, precisa amar as pessoas ao seu redor. Para quê? Para poder me curar e também evitar que as pessoas que estão ao meu redor se contaminem com a minha doença, porque eu vou passar essa doença para quem estiver perto, hein? É Então, é verdade. assim, nós adoecemos por amor.
quando ele tem uma dinâmica doentia. E nós os curamos por amor, quando ele se torna Uhum. saudável. Então, a fonte da doença, a fonte do tratamento chama amor. A fonte. Isso. O que leva para o mundo doentio é o amor doentio. Em desordem, caótico. É amor, mas é caótico. O que É. faz funcionar também é o amor, quando ele está em ordem. Quando você começa a colocar as dinâmicas em ordem. Sim para algumas Uhum. coisas, não para outras. E a Postura do partir adulto, disso, né? Uhum. exato, aí você vai conseguir ter um caminho muito mais saudável. E isso vai depender de quem? Vai depender de você. É Da isso. coragem de enxergar. Senão você vai procurar profissionais que vão olhar para aquilo que você enxerga. Ah, olha para isso e fica olhando para isso. Depois reclama que não resolve. Não vai resolver mesmo. Mano. Você ficou só na superfície, só cortando o galinho da árvore. Depois reclama que nasce mais uns 3, 4 galhos. Gente, cortar galho de árvore é podar, ela vai ficando mais forte. Mexer Exato. na raiz, que é o segredo. Ah, mas eu não enxergo. É, a raiz está embaixo da terra, né? É, o Uhum. problema está lá embaixo. A maioria das pessoas querem trabalhar naquilo que elas enxergam, que são as chamas, Uhum. mas a essência é trabalhar na base do fogo. E o nosso grande desafio é realmente utilizar a energia ou a dinâmica, para descobrir onde está o foco e apagar no foco. E aí Exatamente. funciona. E aí funciona. Mas é fácil de fazer isso? Não. É simples? Não. A essência do trabalho é simples, a realização não é. Como é que você vai mexer numa área, numa dinâmica, que o cliente foge dela, não quer ver de jeito nenhum. E é exatamente lá que você tem que levar o. Então, não é tão simples assim. Então, os simplistas, os que acham que é só. Ah, A, aperta botão 2. B5, aperta o botão azul, número 8. Uhum. Sabe, não, acha assim, faz isso que resolve. Isso, infelizmente, não funciona na nossa área. No ser humano, o ser humano não é objeto, o Não dá. ser humano não é uma engrenagem, o ser humano não é um reloginho que se aperta aqui, mexe ali e faz assim. É. Não funciona assim. E tem mais. Tem coisa que você faz para um cliente que funciona, para o outro já não funciona. Para o outro Exatamente. não funciona. E às vezes você faz para um cliente hoje, amanhã isso que você fez já não funciona mais. Você vai ter que ir além de tudo isso. Então, é uma dinâmica que no fundo é uma arte, É é mesmo. uma maestria mexer com tudo isso, se você quiser ser um profissional competente. Senão, você engana o cliente, se engana também como profissional, achando que você tem trilhões de recursos, é só, então, aquela historinha. Se tem isso, dá É. aquilo, se aquilo, dá aquilo, aquilo e outro, e pronto, e resolve tudo. Infelizmente, não funciona assim. E para quem quer se tornar esse Ah, sim. profissional, E para quem quer se tornar esse profissional, tem vários caminhos. Por exemplo, se quiser realmente a pós-graduação da consciência uhum, sistêmica, mostra com profundidade, teoria, prática, várias dinâmicas, você olhar para tudo isso. Se quiser ter recursos, a gente está falando da parte psicossomática, o livro que sim, vai sair agora, As Mensagens Ocultas das Doenças, que também vai dar uma visão maior ainda. E se quiser aprofundar ainda mais no mundo das doenças, tem até um curso específico de psicossomática sobre esse uhum, tipo de trabalho. Então, se realmente tiver a coragem, até como profissional, que a maioria dos profissionais uhum, também tem dificuldade de olhar para os problemas do cliente, adivinha por quê? Porque não consegue olhar para os seus. exato, Então, se nem eu consigo olhar para os meus, como é que eu vou mostrar para o cliente uma coisa que eu não olho nem dentro de mim? Então, dentro exatamente. dessa pergunta que você trouxe, que é importantíssima, no fundo, é aquele tripé de um bom profissional, né? Fazer uma Uhum, boa formação, ter uma boa formação, fazer supervisão. E a sim, outra, trabalho pessoal, porque você só questão. consegue levar o cliente até onde você já foi. E se você acreditar em coisinhas simples de conecta a coluna A com a coluna B para ver o que vai fazer, sinto muito. Aí isso É. não vai funcionar. Quando você vai olhar o ser humano na sua essência, e aí vem aquela história, para tratar um ser humano, você precisa se tornar um ser humano. E aí é Uhum, diferente, a conexão é completamente diferente. Não é um que sabe tudo, o outro que não sabe nada, eu sei, você faz tudo que eu estou mandando que vai resolver.
Não funciona assim. Isso não dá certo. Isso não vai funcionar. Agora, quer saber? Tem caminhos. É Sim. simples e natural? Não. Não. A essência do trabalho é simples, a execução não é tão simples. Por quê? Porque nenhum cliente quer ir onde precisa ser levado. Uhum. Ele não quer Exato. ir na origem do problema. E é exatamente, e aí vem a arte de como identificar e levar esse cliente para lá. Porque depois que ele conseguir olhar para isso, resolver, aí vai ter uma gratidão enorme. Fala, nossa, aí funcionou. Mas Exatamente. essa é a grande arte desse trabalho. E convidamos você que está aqui a nos assistir, se esse tema realmente te toca e você quer realmente saber mais sobre isso, pós-graduação, tem o livro agora que está saindo aqui, né, As Uhum. Mensagens Ocultas das Doenças, e O se curso da precisar de psicossomática ajuda, também. como? Não O entendi. curso da psicossomática O também. curso da psicossomática também específico para isso, e aquela história, se você tem algum problema que precisa de ajuda, já passou por um monte de profissionais e não resolveu, talvez você precise tocar num ponto que você ainda não mexeu. E precisa Exatamente. ter alguém que possa te ajudar nisso. Procure um bom profissional, procure. E aí ele vai poder te ajudar nesse processo, tá? Então, lembra que isso aqui não é tratamento estético, não é assim, eu gostei, não gostei, sabe? Não é para cortar o cabelo e dizer tá bonitinho e tá feinha. Uhum. É mexer numa Uhum. ferida. É como ir no dentista, né? Ninguém gosta de ir no dentista, mas precisa, né? Porque se tiver uma carizinha lá, no comecinho você resolve. Se aquilo avançar demais, aí dá mais trabalho. Mas é assim, É, precisa mexer em algum lugar e se você precisar de ajuda, busque ajuda. Busque. isso. Quanto antes, melhor. E Então, eu se vi você quiser buscar ajuda, aqui na descrição do vídeo, quem também, tiver no Spotify, vem para o YouTube. Na descrição do vídeo tem o contato para você agendar uma sessão. Também tem o link para você adquirir os livros, adquirir os cursos e assim por diante. E o que você ia falar? Que eu te cortei? nem eu sei, mas você já falou tudo. Qualquer coisa que eu E falar vai se ficar você redundante. gostou, deixa o like. Se você ainda não é Exato. inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. E, claro, quero os comentários de vocês aqui, dando Exato. temas do que vocês querem que a gente faça de podcast. Comenta aqui se você já vivenciou essa experiência em relação às doenças, tomou essa consciência. Me conta se você via a doença como inimiga, como amiga. A gente quer saber como que você enxerga Tem tudo isso mais. também. Aí tem mais, pessoas que já passaram por esse processo e que realmente acharam uma cura que não imaginavam que ia acontecer e É, realmente aconteceu. Porque tem vários, a gente tem um monte de clientes que já faz. passaram por essa história, tá? É verdade. Então, se você está aí, já passou por isso, compartilhe com as pessoas, conosco também, qual foi a É sua isso aí. experiência em relação a isso. Eu falei, não acreditava que eu ia me libertar dessa alergia, dessa intolerância, não sei do que, desse câncer, e de repente não é que foi. É Interessante, verdade. né? É. É isso aí. Bom, Acredite no seu poder de cura, porque ele está dentro de você. Luísa, maravilha. um grande abraço, foi um prazer enorme compartilhar com você esse Sempre um episódio prazer. mais uma vez. E Uhum. aí, próximo episódio, vamos aprofundar e ampliar ainda mais a consciência, né? Nos É vemos isso. lá. Nos vemos lá. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Não esquece de compartilhar e deixar o like. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau!